De volta ao programa Tudo Posso, vamos falar de beleza, vamos falar de mulher. Toda mulher adora desfilar por aí com unhas bem feitas, coloridas, lixadas. As unhas exercem função mais do que estética no nosso corpo. Elas protegem as pontas dos dedos e ainda podem indicar como anda a nossa saúde. Conforme observamos seus aspectos combinados ao exame clínico do paciente, e para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo a doutora Annelise Guidetti. Tudo bem? Como vai, doutora? É um prazer. Bom, vamos falar sobre unha, né? Sim. Qual o segredo das unhas? O que a unha faz? Então, como você já falou um pouquinho, né, na introdução, a unha ela tem algumas funções, né? A principal, as pessoas consideram a função estética como a principal função da unha, mas não é bem por aí. A gente só sente realmente que a unha ela é importante quando a gente tem algum problema com ela. Então, na unha das mãos, a função principal dela, além da proteção da ponta dos dedos, ela ajuda nos movimentos finos, então de apreensão, de pinça. A maioria das pessoas deve ter percebido, quando a unha está um pouquinho descoladinha da mão, a dificuldade que você tem em fazer atividades rotineiras que a gente nem percebe que faz e que a unha faz parte disso. Já para a unha dos pés, ela tem, além da mesma função de proteção, ela ajuda um pouco na biomecânica da caminhada, da movimentação. Ajuda até no próprio equilíbrio na hora de caminhar. Nossa, eu não sabia disso. Uma unha comprida, ela é prejudicial? Ela é ruim para... O problema maior das unhas compridas é que fica mais fácil de você enroscar nas coisas e isso pode levar a um descolamento. Então, muitas vezes, quem tem a unha muito comprida reclama que a unha descola com facilidade das pontinhas, ela pode quebrar mais. Então, esse é o maior desconforto, né? Esse seria o maior problema para quem tem a unha comprida. E o esmalte? O esmalte faz bem ou faz mal? Pra gente, a gente ama o esmalte, né? Sim. Mas eu já ouvi falar que não é muito bom. Então, esse é o maior problema, né? A maior dificuldade que a gente tem com as mulheres, né? O esmalte, a base dos esmaltes são solventes, né? Então, o esmalte tem uma série de substâncias químicas e, dentre elas, o solvente. Isso, com o uso repetitivo, né, desses solventes, desses químicos do esmalte, o que eles vão fazer? Eles vão ressecar um pouco essa lâmina ungueal, então a unha ela pode ficar com aquela aparência mais opaca, com aqueles pontinhos brancos que vulgarmente muita gente pensa falta de vitamina. Então, eu já tive isso. Na maioria das vezes não é, né? A gente vê que é mais a agressão química e às vezes um pouquinho de trauma da manicure na hora de tentar tirar as cutículas. Então o esmalte ele leva a essa fragilidade da unha. Fora isso, a gente tem que imaginar que a unha é como se fosse várias camadinhas, uma por cima da outra e como se ela tivesse uma colinha que vai fazer essas camadas ficarem juntinhas. O solvente do esmalte, ele enfraquece essa cola entre as camadinhas, então fica mais fácil da unha começar a descolar, a descamar, que é uma queixa frequente entre as mulheres também. Eu já vi algumas bases que falam que elas fortalecem a unha. É verdade? Isso, a gente tem que ver a composição dessas bases, né? Mas se a gente for olhar, a maioria, essas que realmente funcionam, elas têm normalmente uma substância umectante, uma substância hidratante. Se a gente for ver, a maioria tem depantenol, a vitamina E, que são substâncias que ajudam na hidratação da lâmina ungueal e a recompor essa colinha que foi perdida. Fora isso, elas acabam fazendo um pouquinho de como se fosse uma proteção, uma barreira entre a unha e o esmalte. Mas lembrar que a base, ela também tem alguns solventes, então tomar cuidado com o excesso do uso dessas bases para que não enfraqueça a unha também. Quando a gente deve tomar uma vitamina para a unha? Existe uma doença, né, que chama síndrome das unhas frágeis, que é caracterizada por essa descamação da unha, a unha fica fraquinha, a pontinha da unha ela pode quebrar, a maioria das mulheres reclamam que a unha está frágil, qualquer encostadinha ela quebra ou ela descola. Normalmente, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente pesquisa se não tem nenhuma causa interna, né? Se não tem nenhum problema, principalmente as doenças da tireoide, que são as que normalmente vêm em conjunto com essas alterações de fragilidade ungueal. Quando você não encontra nenhuma doença interna que justifique essa alteração, a gente prescreve vitamina, principalmente a biotina. Tem alguns trabalhos, né, científicos que mostram que a suplementação com a biotina, ela tem uma ação nessa fragilidade, ela vai acabar revertendo um pouquinho essa fragilidade ungueal. Isso dá para comprar na farmácia ou tem que ir num dermatologista? O ideal é ir a um dermatologista para que seja feito o diagnóstico correto, né, para realmente se verificar se esse é o seu problema e se não tem nenhuma causa interna associada. Na maioria das vezes, quando a gente quer usar
a biotina isolada, a gente tem que manipular. É difícil você encontrar na farmácia só a biotina. Ela vem associada em alguns compostos polivitamínicos, mas na maioria deles também a dosagem da biotina ela é pequena. A gente acaba suplementando com uma dosagem um pouquinho maior. Então, o ideal é procurar um especialista mesmo. A gente já falou do branquinho que fica quando a gente tira o esmalte. Sim. Tem também unha que fica amarelada, né? Um amarelo, assim, parece que tá pisada a unha, ou aquela meio preta, Sim. né? O que é isso, doutora? A gente vê isso com uma frequência maior nas unhas dos pés, né? Normalmente, a unha, a unha do pé, ela já é um pouquinho mais grossa que a unha da mão, né? E quando ela descola, por uma difusão óptica mesmo, a luz, ela reflete menos, então a gente acaba enxergando essa unha mais amarela. Só por ela já estar descolada, a gente já vai ver esse amarelamento, mas pode ter uma contaminação por fungo associado. E aí a gente vê aquela unha com um amarelo mais vivo, um amarelo mais intenso. Ela pode estar mais espessada ainda, mais fragmentada. Isso normalmente está associado com alguma contaminação por fungo. E principalmente naquelas pessoas que usam muito, as mulheres que usam muito sapato de salto, bico fino, ou nos corredores, quem faz muita atividade física, pelo impacto da ponta do dedo na ponta do sapato, isso pode levar a um hematoma, né, que é essa unha mais arroxeadinha, e isso acaba levando futuramente a um descolamento também. A gente sempre tem que manter as unhas bem cortadinhas? O ideal é que assim, cortadinha bem curtinha? Para as unhas dos pés, principalmente, né? Porque a gente sabe que a unha mais comprida, como tem esse impacto, né, na ponta do sapato, isso às vezes pode favorecer o surgimento de um hematoma ou um encravamento até da unha. Então, o ideal para as unhas dos pés é que você corte essa unha mais curtinha, de preferência de forma reta, sem arredondar os cantinhos. Quando você arredonda um pouco os cantos, você acaba levando, favorecendo fora, né? Isso, você acaba favorecendo o encravamento dessas unhas. Então, o ideal é cortar ela sempre de forma reta, tentando não arredondar os cantos e deixando ela mais rente mesmo ao final da ponta do dedo. E acho que é polêmica essa pergunta. Criança, doutora, esmalte para criança. Então, a gente recomenda que se for usar, é ruim, né? Até porque a gente já falou que o esmalte ele tem uma série de substâncias químicas, principalmente os solventes, e essas substâncias químicas nas crianças que ainda não têm o seu sistema imunológico ainda bem formado, elas têm uma chance maior de desenvolver uma alergia a essas substâncias. Então, o ideal para a criança, se for usar usar esmalte apropriado para a criança, que na maioria das vezes eles vêm livres, né, dessas substâncias mais alergênicas. Então, a gente vê que qual é a diferença de um para outro, principalmente? Ele dura menos, né? Ele descasca muito mais, o que a maioria das crianças não gosta, né? Mas a gente tem que lembrar, a criança põe muito a mão na boca, então é melhor usar esses esmaltes apropriados, que vêm livre dessas substâncias mais prejudiciais, com o inconveniente de que ele sai mais rápido, ele descasca mais rápido. É difícil você segurar, né? Numa certa idade, você segurar. Sim. Elas querem pintar as unhas como as mães, ou como a referência que elas têm em casa. Então, o ideal, se for pintar, é usar realmente os esmaltes próprios para a criança, que não tem tanta química, não tem tanto solvente quanto os esmaltes de adultos. Bom, falamos de fungos, Sim. né? Do amarelinho, do pretinho, do branquinho. Falamos das unhas. O que mais que a gente pode falar sobre as unhas, doutora? Então, o ideal, assim, os cuidados básicos, né? Muita gente tem dúvida, como é que eu cuido das unhas? Eu preciso lavar constantemente, colocar escovinha embaixo da unha? Não, uma boa higiene das mãos e dos pés é o suficiente. Então, lembrar de lavar as unhas. Se a unha estiver muito comprida, às vezes a gente até recomenda que use uma escovinha por baixo para tirar um pouco daquela sujeirinha que vai juntando ao longo do dia. Tentar manter o corte das unhas o mais adequado possível, então nos pés principalmente corte quadradinho e curtinho, nas unhas das mãos deixar num comprimento que seja agradável para a pessoa e que não atrapalhe no manejar do dia a dia, né? Prestar sempre atenção nas unhas, se não tem nenhum descolamento, se a unha não está muito amarelada, que isso pode ser indicativo de uma micose nos pés. E para aqueles pacientes que têm alguma doença de imunossupressão, então quem tem diabetes ou toma algum remédio que abaixa a imunidade, é importante tratar esses fungos, porque isso pode ser uma porta de entrada para uma infecção mais grave, uma erisipela, uma celulite. Então, ter esses cuidados básicos das unhas. Dá um tempinho entre as manicures, né? O ideal seria
pular uns 5 ou 6 dias, o ideal até uma semana entre uma manicure e outra para as unhas das mãos, hidratar bem essas unhas, né? Às vezes os pacientes perguntam, precisa ser um hidratante específico? Não, você pode usar um hidratante que você usa para as mãos, né? E lembrar de hidratar a unha e essa partezinha da pele que a gente tem aqui atrás, que é onde tem embaixo da cutícula. É onde tem a matriz. Tirar a cutícula é outro assunto polêmico. Então, devemos tirar, porque fora do Brasil ninguém tira a cutícula, né? Idealmente falando, o ideal é não tirar, porque o que é a cutícula? A cutícula ela é como se fosse um selo. Ela é o que sela o meio externo, ela separa o meio externo da matriz da unha que está por baixo aqui da pelinha que a gente tem aqui atrás. Quando a gente tira essa cutícula, a gente tira essa proteção. Então fica mais fácil de entrar desde fungo, vírus, bactérias, até os próprios produtos de limpeza ou produtos que a gente usa no dia a dia que funcionam como irritantes para essa área. Então não é infrequente a gente ver muitas pessoas com aqui essa partezinha mais aumentadinha, e que é o famoso unheiro, né? Muita gente pergunta e fala sobre o unheiro. Então, nesse caso, idealmente é não tirar as cutículas. Esses esmaltes que ajudam a crescer, eles são recomendados? Na verdade, eles não ajudam a crescer, né? A unha, né? A gente vê que existem algumas outras substâncias, a própria biotina, às vezes a gente suplementa com vitamina E. O tratamento por via oral, ele tem um efeito comprovado em ajudar a crescer a unha um pouquinho mais rápido e uma unha mais saudável. Os tópicos, a gente vê que eles mais hidratam, então ajudam no fortalecimento, mas não tanto no crescimento da unha. As unhas artificiais, a gente também está numa moda aí de unha artificial, que não são aquelas unhas gigantes, são unhas normais mesmo, só que ela fica mais durinha, né? É uma unha que fica perfeita, a gente não precisa fazer toda hora. Sim. Ela deve sufocar, né, a unha. O problema da unha artificial na verdade, existem 2 problemas. Um é a cola. Então, a cola, né, que é usada para essa unha ser aderida à unha original, né, do paciente, ela agride bastante a unha, ela enfraquece a unha. E o outro problema é o abafamento, como você falou. Por mais que a unha ela fique colada, né, na unha original, acaba sobrando um espacinho ali entre ela. A pessoa lava a mão, mexe com água, mexe com produto de limpeza, isso vai gerando uma certa umidade e favorece a proliferação tanto de fungos e de bactérias, principalmente uma bactéria que chama Pseudomonas, que vai deixando essa unha esverdeada. Então, os problemas, né, maiores da unha postiça, da unha em gel ou da unha em acrílico, é a cola e essa chance de contaminação. Para criança, então, jamais. De jeito nenhum. Porque tem umas para as crianças. Se a pessoa quiser muito usar para um evento, para uma festa, que se use para festa e tire logo. É muito ruim ficar com essa unha, né, artificial durante um período muito prolongado. Inclusive, uma vez eu coloquei e eu tentei tirar. Nossa, é horrível, difícil demais de tirar, por causa da cola. Por causa da cola. Para você conseguir tirar nessa unha, a maioria das vezes você tem que colocar a mão num solvente da cola, que também é mais um químico que vai prejudicar, deixar a unha mais fraca. Ou então raspar, né? Aquele ato mecânico. E nessa hora de que você raspa, você acaba levando algumas lasquinhas da lâmina ungueal junto, né? Então, ela é realmente prejudicial. Usar se tiver algum evento muito importante que queira usar, mas tentar evitar. Bom, doutora, muito obrigada. A gente tem que cuidar das unhas, né? Prestar atenção, fazer a higiene certinha, porque as unhas são muito importantes pra gente, né? Com certeza. Como a senhora acabou de falar aqui. Muito obrigada. Nada. Bom, gente, no próximo bloco a gente vai falar com o Arley Santana. Ele é ventriloquista. Ele vai trazer um ventríloco aqui, vai falar com a gente. Os dois vão falar com a gente. É daqui a pouco.